E aí, galerinha, show de bola, Paulada tá na área novamente. Tô passando agora, moçada, para que nós façamos a correção da provinha da FAMERP, prova discursiva, que ocorreu aí no dia 13 de janeiro de 2021. Moçada, a prova discursiva são 8 questõezinhas de biologia. Então vamos lá, Paulada vai projetar a tela para vocês, para que nós possamos começar aí a nossa correção. Moçada, quero que você entenda o seguinte: o que eu vou dar para vocês como resposta é aquilo que realmente seria o mais ideal, o mais adequado para que tivesse como sendo sua resposta, mas é claro, é possível que em alguns dos itens, caso exista realmente essa possibilidade, o próprio corretor ele pode criar critérios que talvez nós não citemos aqui agora, mas no âmbito geral, este deve ser o gabarito que você deveria colocar a sua respostinha ou nas suas respostinhas da provinha da FAMERP discursiva. Vamos lá? Então, galera, agora, bicho, rapidamente, eu vou colocar aqui pra gente. Beleza, moçadela, olha lá que maravilha. Resolução FAMERP, prova discursiva 2021. Moçada, vamos começar? Então, estamos aqui a primeira questão, rapidamente, que diz mais ou menos assim. Em 1º de agosto comemora-se o Dia Mundial da Amamentação, data que tem como finalidade promover o aleitamento materno e a criação de bancos de leite. O leite materno contém substâncias que nutrem o bebê e garantem a imunidade passiva, protegendo temporariamente contra agentes patogênicos. Item A. Qual componente mineral presente no leite materno é importante para a formação dos ossos do bebê? Porra, moçada, o cálcio, né? Seria um fator importante que você deveria citar e, portanto, respondido uma parte do item A. Ainda, pergunta do item A. Cite o componente proteico que atua na imunidade passiva do bebê. Primeiro, moçada, ele não perguntou o que é, mas só para que fique claro, imunidade passiva é aquela em que você, no caso a mamãe, vai passar diretamente para o feto, via placenta, anticorpos que estão vinculados, portanto, a agirem já, caso necessidade, diretamente no corpo do feto. Ah, Paulada, então, respondendo o item A, nós ficaríamos cálcio, para a primeira pergunta, e, consequentemente, podemos pensar em anticorpos, completando a respostinha do item A. Item B, a produção e a liberação de leite, olha lá, moçada, a produção e liberação de leite materno dependem da sucção efetuada pelo bebê. Explique como a sucção do mamilo pelo bebê aumenta a produção e a liberação de leite. Cite os hormônios relacionados a esses fenômenos. Moçadinha, para responder essa questão, eu gostaria que você observasse comigo o que está aparecendo aí rapidamente, que é o seguinte: você está vendo uma figura em que uma mãe está dando leite para o seu bebê, e claro que o fator de sucção, ele gera um impulso nervoso que vai estimular uma glândula definida como hipófise. A hipófise é uma glândula que é capaz de armazenar, dependendo do local. Nós temos duas porções da hipófise, a adenohipófise, chamada de anterior, ali você tem produção, armazenamento e secreção de hormônios, e nós temos a neurohipófise, que é uma região que simplesmente armazena e secreta estes tais hormônios, que são produzidos lá na região do hipotálamo. Moçada, o que acontece para que nós entendamos essa história de uma vez por todas? A partir do momento que você tem a sucção, né? Então o cara está falando em produção e liberação desse leite. Você tem a sucção, isso vai estimular a região da hipófise anterior a secretar um hormônio chamado prolactina, a adenohipófise ou hipófise anterior. Esta, por sua vez, estimula os alvéolos, as glândulas, consequentemente, a produzirem o tal leite. Portanto, prolactina, produção de leite. Em contrapartida, o que nós podemos identificar, moçada? A sucção, ela vai estimular agora uma região diferente, a hipófise posterior ou neurohipófise, que vai permitir com que ocorra a secreção do hormônio chamado oxitocina, né? E lógico que nós teremos aqui a possibilidade, portanto, da contração da musculatura lisa que está ao redor destes alvéolos, destas glândulas mamárias, apertando, espremendo estes alvéolos, promovendo, portanto, a injeção do leite. Respondida, então, a questão, moçada, a sucção estimula, através de impulso nervoso, a hipófise, que secreta prolactina, ocitocina, e a partir daí você tem produção e ejeção do leite, liberação do leite, respectivamente. Chuchuzinho, essa questãozinha
número 1. Vamos lá? É isso aí, galerinha. Então agora nós vamos começar a segunda questãozinha bonitinha, que fala sobre fisiologia do sistema respiratório. Então vamos socar a bota, moçada. Olha lá, ó. O que é importante para que vocês possam entender? O oxímetro é um aparelho que, quando colocado na ponta do dedo de um paciente, indica o nível de oxigenação do organismo e os batimentos cardíacos. Esse aparelho funciona como uma lanterna que joga luz sobre uma folha de papel e, em seguida, mede quanto dessa luz chega ao outro lado. A folha de papel, no caso, é o dedo do paciente. Quando as hemoglobinas, proteínas que transportam oxigênio no sangue, estão com mais oxigênio, elas absorvem mais luz infravermelha. Quando estão com menos oxigênios ou menos oxigenadas, absorvem mais luz vermelha. Muito bem. A intensidade das luzes que chegam ao receptor do outro lado é traduzida em valores digitais. O nível normal é de pelo menos 95% e em portadores de problemas pulmonares, como enfisema, e em obesos, o índice aceito é um pouco menor, em torno de 92%. Então, galera, o cara frisou pra gente que o índice normal, consequentemente, 95%, e ele te deu um exemplo de um cara que tem enfisema pulmonar, ou seja, provavelmente fumante, e que tem uma menor, consequentemente, absorção de oxigênio, devido a danos que ocorrem na superfície dos alvéolos, né, moçada? Ah, Paulada, aqui, legal, muito bem. Item A. Cite o elemento figurado do sangue onde são encontrados as hemoglobinas. Isso é bastante fácil. Nós podemos considerar como hemácias, glóbulos brancos ou eritrócitos. Portanto, primeiro o fator do item A respondido. Qual processo metabólico utiliza o gás oxigênio na maioria das células humanas? Moçada, respiração celular. Tudo bem? Aeróbica. Resposta do item A, hemácia, poderia ser glóbulo vermelho ou eritrócito, qualquer um dos três nomes, e, consequentemente, respiração celular aeróbica. Muito bem. Galerinha, o item B ele fala assim para nós. Suponha que uma pessoa adulta saudável que mora na cidade de Santos, eita, que beleza, se mude para La Paz, beleza, moçada, na Bolívia. Sabemos que a elevação da altitude é um tanto quanto avantajada. Moçada, não tem aqui precisão, mas acima de 2.000 metros, 3.000 metros aproximadamente, enfim. Nos primeiros dias, o valor registrado do oxímetro provavelmente será igual, maior ou menor que 95%. Justifique sua resposta com base na adaptação do corpo humano ao ambiente de La Paz. Moçada, este gráfico que está aparecendo aí para vocês, ele não tinha na prova, mas é um gráfico interessante para que você entenda por que nós vamos responder da maneira como deve ser respondido. É um gráfico que mostra pressão parcial de O2 em milímetros de Hg, saturação da hemoglobina por oxigênio e altitude. Então percebam comigo o seguinte. Conforme você aumenta a altitude, galera, Bolívia, La Paz, deve estar aqui por volta de 3.000 metros aproximadamente, tá? Então olha lá, o que nós podemos observar? Se nós tracejarmos ou se nós realizarmos aqui uma linha, mais ou menos nesse ponto aqui, ó, você observa aqui, do nível do mar até mais ou menos 3.000 metros, o que acontece com a pressão parcial do O2, moçada? A pressão parcial do O2, ó, ela diminuiu significativamente de 100 para, consequentemente, 60, né, moçada? Milímetros de Hg. Então, teve uma diminuição significativa, o ar rarefeito. Agora, vamos falar de saturação de hemoglobina. Olha lá, o que tinha basicamente 100%, agora, moçada, o que nós estamos observando? Ó, você baixou isso aqui para praticamente, ó, só para que a gente possa identificar, olha aqui, ó. Opa, deu uma curvinha ali, mas aproximadamente 90, né? Seria a saturação, galera. Então, para baixo do que é o normal, né? Então, bem para baixo do que é o normal. Tudo bem? Então, você diminui a saturação. Galera, só para você entender, cada hemoglobina ela tem por volta de 250 milhões de... Desculpe, cada hemácia tem por volta de 250 milhões de hemoglobina. Cada hemoglobina se associa a 4 oxigênios, portanto, uma hemácia pode carregar por volta de 1 bilhão de moléculas de oxigênio. Quando a gente fala desses 95%, corresponde ao quanto desse oxigênio estará associado à hemoglobina lá dentro da tal hemácia. Quando nós subimos, portanto, em altitudes mais elevadas, você diminui essa porcentagem, portanto, será menor. Fechou? Ótimo, Paulada. Justifique sua resposta com base na adaptação do corpo humano ao ambiente de La Paz.
Moçada, como que nós justificaríamos esse fator de estar menor? O seu organismo, ele tenta de alguma forma, e essa forma é por uma questão hormonal, produção de um hormônio chamado eritropoetina. Não há necessidade da eritropoetina estar na sua resposta, ele não perguntou isso, mas eu estou te contando. E aí o que acontece? Essa eritropoetina que é produzida no rim, ela é deslocada até a medula óssea e estimula a produção de hemoglobina e consequentemente de hemácias, para tentar sanar a deficiência de oxigênio que nós estamos observando perante o ambiente. Isso não é lindo, moçada? Então, se mantivermos ali durante um certo tempo, você vai observar que a quantidade de hemoglobinas e hemácias, elas acabam aumentando no organismo do indivíduo que chegou até esta região de altas altitudes. Show de bola, moçada? Pronto, bicho. Esta seria a respostinha da nossa maravilhosa questãozinha número 2. Eita, que beleza! Então agora vamos para a próxima questão. Terceira questão, bonitinha, moçada, uma questão de zoo. Na verdade, é ecologia com zoologia. Em julho de 2002, um estudante de veterinária foi picado por uma naja, uma serpente exótica e uma das mais peçonhentas do mundo. A naja e outras serpentes eram criadas de forma ilegal, o que configurou um caso de tráfico de animais. Moçada, algo bastante interessante vem acontecendo também em outros locais do país, do mundo, portanto, acho que até foi uma indicação contra essa situação ruim, né, de tráfico de animais que ocorre lá ocorria nos mercados chineses, que agora foi proibido pelo próprio governo lá, enfim. Mas vamos lá, devia ter proibido antes, né? Assim que aconteceu o acidente, o estudante e o colega contataram uma de suas professoras, integrante do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que sugeriu soltar no mato as serpentes que são nativas. Então, dentre as que estavam ali naquele cativeiro, né, moçada? Algumas eram najas e outras, obviamente, podiam ser nativas da região. A pergunta é, item A, animais exóticos podem causar impactos ambientais caso sejam soltos em um novo ambiente devido à possível ausência de fatores de controle populacional que existiam no ambiente de origem. Cite 2 fatores bióticos no ambiente natural que podem controlar uma população nativa. Facinha essa questão, hein, moçada? Bonitinho, olha lá. Galera, 2 fatores bióticos. Competição é um fator biótico que pode controlar a população nativa e, consequentemente, parasitismo e até mesmo predatismo. Então, 3 fatores nós citamos, a questão pediu 2. Ótimo, qualquer um dos 2 que você citasse estaria coerente. Show de bola? Boa, então cite. Item B. A naja, assim como muitas serpentes peçonhentas, apresentam um órgão de função termorreceptora próximo de cada narina. Legal, moçada? Tá aqui, ó, indicado pela seta para você ver na serpente, né? Você tá vendo aqui a cabeça dela, aqui é o olho, aqui é o pescoção que dobrou, né? Show de bola. Se a naja estivesse em um ambiente escuro, isso aqui é importante, hein? Vamos grifar? Ó, se ela tivesse em um ambiente escuro e com temperatura aproximadamente aí de 23 graus Celsius, diante de um roedor, diante de um lagarto, diante de um filhote de ave, qual deles ela teria mais dificuldade de capturar? Justifique sua resposta citando o órgão termorreceptor. Bom, o órgão, moçada, que você está observando aqui comigo, ó, certo? Opa, deixa eu melhorar, peraí que eu rabisquei ali errado, moçada, ó. Pronto, então agora vamos aqui, ó. O órgão que você está observando aqui comigo, ó, é esse aqui. Chamamos de fosseta loreal. Fosseta loreal. Fosseta com 2 S, loreal ou lacrimal. Ela é capaz de perceber calor, moçada. Então, ó, o ratinho que está aqui, onde eu estou fazendo um X, né, ó, ele emite calor que é percebido pela serpente que tem a fosseta loreal. A partir daí, ela pode, consequentemente, com precisão, mesmo estando à noite, ter precisão no bote para poder se alimentar. Então, galera, vamos lá. Dentre os 3 que ele citou, roedor, ele é um animal endotérmico, capaz de fazer o quê? Manter a temperatura do corpo constante, produz muito calor, então ele emite, ele dissipa muito calor, irradia muito calor, facilmente seria identificado pela serpente. Paulada, e a ave, o filhote de ave?
Vixe, esse é mais ainda. Por quê? Já viu um filhotinho de ave? Ele quase não tem pena e nem plumagem, tem a superfície bem avermelhada, porque ali tem muito vaso sanguíneo permitindo perda de calor. Bicho rapidamente seria identificado. Agora, e o lagarto, que é um animal heterotermo, pecilotermo, que varia a temperatura do corpo de acordo com o ambiente? Paulada, esse provavelmente teria a temperatura do corpo muito parecida ou bem próxima da temperatura ambiental. Então, a serpente dificilmente conseguiria identificar a presença deste lagarto. Então, justificando o fato da fosseta L'Oreal identificar o calor, devido, claro, o fato do lagarto ser um pecilotermo, ele dificilmente seria identificado. Respondemos a questão. Pronto, moçada. Show de bola. Terceira questão definida. Vamos para a quarta questão rapidamente. Vamos lá. Questãozinha número 4. Bonitinha essa questão, hein? Antes de 1982, acreditava-se que somente as moléculas de proteínas tinham atividades enzimáticas. Posteriormente, pesquisadores trabalhando com micro-organismos descobriram um tipo de RNA chamado de ribosima, chamado ribosima. Como as enzimas proteicas, as ribosimas funcionam como catalisadores, têm sítios ativos que se ligam ao substrato e não são consumidas nestas reações. As ribosimas cortam o RNA, unem as peças remanescentes e estão envolvidas na síntese de proteínas lá nos magníficos ribossomos. Cara, basicamente com os mesmos aspectos funcionais. Item A diz assim: cite 2 fatores que influenciam na atividade enzimática proteica. Galera, as enzimas proteicas elas podem ser influenciadas por variação de pH, variação de temperatura e até mesmo concentração de substrato. Então, qualquer um dos 3 você poderia utilizar. Fechou? Item B. Analisando as etapas de síntese de uma enzima e de uma ribosima, conclui-se que uma célula consegue sintetizar mais rapidamente uma ribosima. Isso é fato. Justifique essa afirmação citando as etapas de síntese dessas 2 substâncias. Galera, então todas elas vão partir do magnífico DNA, certo? A partir do DNA, você tem um mecanismo chamado de transcrição, que eu estou chamando de T, e aí você tem a produção do RNA, que no caso já podemos considerar como sendo a ribosima. Então, só teve esse passo do DNA, transcrição, RNA. Agora, moçada, vamos ver a proteína, a enzima, que é uma proteína. Ela parte do DNA, perfeito. Desse DNA, nós temos um mecanismo de transcrição que vai produzir um RNA, que aí nós denominamos como sendo mensageiro. E deste mensageiro, nós teremos a produção da proteína, que é, no caso, a magnífica enzima. Paulada, como é que chama essa passagem aqui? Você pode chamar de síntese proteica ou também tradução. Então, transcrição, tradução. Então, demonstrando isso, você responderia com grande facilidade esta questãozinha número 4. Show de bola, moçada? Bonitinho, hein? Bem legal essa questão. Uma noção básica de um processo fisiológico celular pautado no DNA, no material genético. Vamos lá? Então, lá vamos nós, moçada. Quinta questão bonitinha, questão clássica de transporte passivo, osmose. Então, vamos nós. As figuras ilustram as modificações que ocorrem em 3 conjuntos de hemácias humanas, após serem mergulhadas em 3 soluções diferentes, 1, 2 e 3. Moçada, o cara, pelo que eu estou percebendo, na solução 1, essas tais hemácias foram colocadas numa solução que permitiu com que elas ganhassem muita água e ganharam tanta água, que chegou um momento que algumas começaram a romper. Portanto, esta solução número 1, em que essas hemácias foram colocadas, esta solução ela é considerada hipotônica, ou seja, a hemácia é hipertônica internamente e a solução hipotônica. Então,
puxou água por osmose, que é um transporte passivo. Galera, no esquema número 2, percebam que as hemácias estão com os volumes normais, portanto, está ocorrendo um equilíbrio dinâmico. Estas tais hemácias foram colocadas numa solução que nós definimos como sendo isotônicas. Então, existe um equilíbrio dinâmico. Se duas moléculas de água saírem das hemácias, duas vão entrar. E o número 3, nós identificaremos uma solução que nós definimos como sendo hipertônica. Por que hipertônica, moçada? Quando as hemácias foram colocadas nessa solução, está claro que elas perderam tanta água, que elas ficaram crenadas. Baixo volume de água dentro da célula. Olha que bonitinha a questão. Tranquilão? Item A, ele pergunta assim para nós: qual das 3 soluções é hipertônica? Opa, é a solução 3. Como se denomina o tipo de transporte que permite as modificações observadas nas hemácias? Nós chamamos de transporte passivo, denominado osmose. Paulada, precisava pôr transporte passivo? Galera, eu, como vestibulando, como corretor, acharia interessante também colocar. Então, transporte passivo do tipo denominado osmose. Beleza, moçada? Coisa linda! O item B diz assim: se, em vez de hemácias, o experimento tivesse sido feito com lactobacilos. O que é lactobacilo? Bactéria. O fenômeno indicado em na seta 1 não aconteceria. Explique o porquê. Simples. Bactéria, geralmente essa questão era feita com célula vegetal, que tinha parede celulósica. Aqui não é a mesma composição, mas as bactérias têm parede celular. Portanto, a parede celular gera uma resistência que dificilmente a célula bacteriana estouraria da maneira como está indicando na solução 1. Fechou? Então, presença de parede celular. No caso das bactérias, basicamente formadas de peptoglicano ou peptídeo-glicano, tanto faz. Beleza, moçada, que coisa linda. Quinta questãozinha respondida, vamos socar a bota. Eita, que beleza, chegamos numa questão linda, moçada. O gráfico ilustra as variações de temperatura corpórea em pessoas parasitadas pelo Plasmodium vivax, que causou um quadro de febre intermitente, febre entre intervalos. Galera, ele está falando da malária. Percebam que você tem vários picos febris entre intervalos de horas específicas. Legal, moçada. Vamos responder o item A, depois a gente conversa um pouquinho sobre o item B. Qual parasitose é causada pelo Plasmodium vivax? Malária, né? Malária. Cite a forma mais comum de transmissão desse parasita ao ser humano na natureza. Picada da fêmea do mosquito prego, conhecido como anófeles. Beleza? Pronto. Item A, respondido com grande clareza. O item B, ele fala assim: em qual dos 3 momentos indicados pelas setas 1, 2 e 3 ocorre hemólise? O que é hemólise? É a quebra, o rompimento das hemácias. Justifique sua resposta com base na variação da temperatura corporal apresentada no gráfico. Moçada, preste atenção no que eu vou te dizer. Você lembra que no ciclo reprodutivo do protozoário, do plasmódium, existe uma forma importante chamada de merozoíto? É uma forma do protozoário ao longo do processo reprodutivo que invade as hemácias e que dentro delas acaba tendo uma proliferação intensa, formando vários merozoítos. Quando estas hemácias elas rompem e liberam os merozoítos novamente para a corrente sanguínea, uma toxina ela é liberada e que, a partir daí, manifesta febre. Ah, entendi. Então vamos lá. Paulada, quais destas 3 indicações poderiam demonstrar o momento da hemólise? Galera, então a hemólise primeiro acontece para depois, neste momento, liberar a toxina e aí sim, posteriormente você observa a elevação da temperatura manifestando, portanto, a febre. Paulada, daria para ser o processo número 1? Não, por quê?
Porque o momento da hemólise já não coincide especificamente com o pico de temperatura para a febre. Não, não. O momento da hemólise é aquele momento que está liberando a toxina. Depois de um tempinho, você tem a elevação da temperatura. Paulada, o número 3 daria para considerar? Não, moçada, porque, bicho, nem teve elevação, nem teve pico, temperatura 39, 40 graus que manifesta o estado, ou melhor, que permite a manifestação febril. Então, nem o número 1, nem o número 2, nem o número 3. Agora, o número 2, este sim, estou até fazendo um retângulozinho aqui ao redor dele, este sim, moçada. Neste momento, ocorreu a hemólise, e aí sim, devido à grande quantidade de toxina, rapidamente chegou ao estado febril, melhor, chegou à manifestação de febre com temperatura ali no pico, um pouquinho acima de 40 graus Celsius. Se ligou? Então, seria o gráfico 2, moçada, né? Como que a gente justifica a variação, utilizando a variação de temperatura corporal apresentada no gráfico? Então, ó, liberou a toxina neste momento, aí sim, a partir dela, você teve a elevação da temperatura. Beleza? Pronto, moçadinha. Sexta questão respondidíssima para todos vocês. Vamos nessa, galera. Então agora nós estamos aqui na questãozinha número 7. Linda questão que envolve linkage. Bonita questão. Vamos ler? Então diz mais ou menos assim. Deixa o Paulada colocar aqui a caneta. Ó. As figuras ilustram células pertencentes a 3 indivíduos, uma criança e os seus genitores. Então aqui, ó, o pai, consequentemente da criança, e aqui a mãe da nossa magnífica criança. Show de bola, moçada. Olha lá. O que acontece, moçada? Lembrando que o pai é XY e a mãe XX. E o bebê, consequentemente a criança, no caso, perdão, também do sexo masculino. Galera, vamos lá. Em cada célula está representado um par de cromossomos sexuais com os pares de alelos e seus respectivos locos. Está mostrado aqui para nós, ó. O azão está ligado ao hemão e o azinho está ligado ao heminho. Portanto, nós estamos falando de um caso de linkage. Os genes estão ligados no mesmo cromossomo. Legal. Aí ele fala para nós o seguinte: a distância entre o locus é de 26 unidades de recombinação. Galera, Thomas Morgan, quando propôs, obviamente, a ligação fatorial, linkage, ele definiu que 26 unidades de recombinação corresponde exatamente a 26%, que é exatamente, moçada, igual à taxa de recombinação. Paulada, a taxa de recombinação corresponde à porcentagem dos gametas recombinantes? Isso, moçada, show de bola, hein? Coisa linda. A taxa de permuta seria a quantidade de crossover que aconteceu, né? E aí seria o dobro deste tal 26, que de cabeça seria 52. Mas aqui nós estamos trabalhando a taxa de recombinação, porcentagem de gametas recombinantes. Legal, moçada, vamos lá. Então, o que acontece aqui agora com a gente? Primeiro item, ele diz assim: o alelo dominante do genótipo da criança foi herdado de qual dos genitores? Então, peraí, o alelo dominante é esse daqui, ó. Todo mundo concorda comigo? Perfeito, né, moçada? O cromossomo Y foi doado pelo pai. Portanto, este tal cromossomo, né, com esse gene dominante, só pode ter sido doado da mãe. Perfeito? Então, ele veio da mãe. Então, respondemos o primeiro item, primeira parte do item A. Qual fenômeno permitiu a composição genotípica da criança fosse diferente da dos genitores? Moçada, o que está acontecendo aqui, ó? Você percebe que lá nos pais, o que nós podemos observar? Deixa eu só apagar essa partezinha aqui, ó, só para você visualizar melhor comigo aqui o que eu preciso, rapidinho, tá? Então pronto, moçada, olha aqui, ó. O que é importante? Você está vendo aqui, moçada, a mãe, ela não tem esta combinação de azinho com emão. Ela tem azão, emão, azinho, eminho. Esta posição dentro do linkage é chamada de posição cis, né? Ao lado, então os dominantes estão ligados no mesmo cromossomo e os recessivos no mesmo cromossomo. Isso. Só que qual é a possibilidade para que haja a formação deste cromossomo ou desta combinação gênica que está na criança? Só pode ser por crossover, moçada. Então, o fenômeno que permitiu esta combinação genotípica na criança foi o crossover, crossing over, assim se escreve.
Beleza? Portanto, item A, respondido. Moçada, item B. Com relação aos genes representados, qual a porcentagem esperada de ovócitos portadores apenas de alelos recessivos? Então, ele está perguntando para nós qual é a porcentagem de ovócitos, gametas, que serão produzidos e que terão apenas manifestação recessiva, ou seja, azinho, eminho. Essa é a nossa pergunta. Galera, então vamos lá. A mãe, que é essa fera aqui, ó, ela tem este genótipo que é o seguinte: azão, que nós definimos como azão emão, vamos colocar entre parênteses para representar o linkage, e aqui azinho eminho. Pronto, isso aqui é a representação de linkage, fechou? Galera, a minha pergunta para você agora é a seguinte: a partir desse genótipo, considerando, portanto, crossover, qual é ou quais são os gametas que serão produzidos? Então você vai ter 2 gametas parentais, azão, emão, e o outro, azinho, eminho. Você vai ter outros 2 gametas recombinantes, azão, eminho, e o azinho, que nós chamamos de emão. Paulada, legal, hein? Muito bem. Moçada, agora o que nós vamos fazer? O que é importante que você entenda? Qual é ou quais são os gametas recombinantes? Azão, eminho, azinho, emão. Galera, qual é a taxa de recombinação? 26%, portanto, 13% deste tipo de gameta, 13% desse tipo de gameta. Ambos recombinantes, hein? Então, vou chamar aqui, ó, de REC, são os gametas recombinantes. Agora, nós temos os parentais. Este é parental, Paulada. Por que chama de parental? Porque esta combinação gênica já estava na célula original da mãe. Ah, que legal! Galera, 26 para chegar no 100, faltam 74. 74 por 2, você tem 37% e aqui 37%. Portanto, a pergunta é: qual a porcentagem esperada a partir da célula da mãe de gametas que sejam azinho, eminho? Portanto, a sua resposta seria 37%. Eita, que beleza, moçada! Vamos lá, prossigamos. Então, primeira pergunta do item B, 37%. Explique por que a localização dos genes representados na célula da mãe não está relacionada à segunda lei. Moçada, por que não está relacionada à segunda lei? Porque os genes eles estão ligados. Para ser segunda lei, tinha que ser assim, ó. Azão, azinho, ó, esses 2 blocos estão na mesma posição, tá? Só o rabisco aqui ficou um pouquinho torto, mas estão na mesma posição para manter o padrão. E aqui, ó, você teria o quê? Emão, eminho. Se tivesse desse jeito, seria a segunda lei de Mendel ou segregação independente. Como os genes estão ligados no mesmo cromossomo, nós definimos como sendo linkage. Pronto, moçada! Mais uma questãozinha linda, chuchuzinho, que o Paulada respondeu para você. Então vamos para a próxima. 8ª questão diz mais ou menos assim: em um experimento, uma árvore foi mantida em interação com 3 plantas, uma orquídea, a erva de passarinho e uma outra chamada cipó-chumbo. Para verificar a interação ecológica entre essas plantas, a árvore recebeu gás carbônico cujo átomo de carbono era marcado radioativamente. As outras 3 plantas também receberam gás carbônico, mas sem o carbono marcado. E todos os vegetais do experimento foram expostos à luz solar e à mesma temperatura, ambas ideais. Se ligou? Vamos lá. Item A. As 3 plantas mantidas em interação com a árvore produzem frutos e sementes. Legal, então, angiosperma. Cite a função dos frutos para as plantas que as produzem. Moçada, o fruto ele é um grande atrativo para agentes dispersores da semente. Não só necessário para agentes dispersores. Existem frutos que são alados, como é o caso das sâmaras, por exemplo, e a partir daí, este fruto pode ser carregado pelo vento e permite a dispersão de semente. Então, no âmbito geral, qual a função dos frutos para as plantas que os produzem?
promover dispersão das sementes. Legal? Ótimo! No interior da semente, qual estrutura é responsável por originar uma nova planta? O embrião, moçada, o embriãozinho 2N, que será responsável por originar uma nova planta, caso ocorra a multiplicação destas células, crescimento, diferenciação. Beleza, item A, então, respondido. Item B, em qual das 3 plantas seria encontrado o carbono radioativo? Eita, que beleza, hein, moçada? Por que essa planta necessita do composto que tem carbono radioativo? Então, vamos lá. Moçada, as orquídeas, elas são denominadas como plantas epífitas. Estas plantas epífitas, elas não são parasitas, elas manifestam uma relação chamada de epifitismo. Elas utilizam os galhos como suporte. Estas orquídeas, elas têm uma raiz chamada de velame, raiz do tipo velame. Esta raiz velame, ela é denominada assim porque ela tem um tecido esponjoso ao redor que retém água, absorve, consequentemente, oxigênio do próprio ar atmosférico. Então, a orquídea não tem nada a ver com parasita, ela simplesmente utiliza aquele galho como suporte. Então, galera, o carbono radioativo que está na forma de glicose, por exemplo, dentro da planta, da árvore lá original, não vai estar na orquídea porque não tem relação íntima. Show? Legal. Muito bem. Erva de passarinho. Galera, você lembra de um tipo de parasitismo chamado de parasitismo? Lembra disso? Por que M? Pelo seguinte fator. A erva de passarinho, ela faz fotossíntese. Ela está lá em cima, nos galhos mais altos. Só que, galera, ela tem dificuldade para a obtenção de água e sais minerais. Então, ela tem uma raiz do tipo sugadora, que perfura o caule da árvore e chega até a região de xilema para obtenção de água e sais minerais. Então, ó, ela retira conteúdo do xilema. Paulada, então é isso. Paulada, vai ter acesso a algum tipo de carbono radioativo? Também não, é água e sais minerais. Não tem nada a ver com carbono. Agora, a planta denominada como cipó-chumbo, ela é chamada de holoparasita. Esta que é holoparasita, ela também tem raiz sugadora, só que é o seguinte, devido ao fato de ela ter uma baixa taxa fotossintética, folhas pequenininhas, ela não consegue ter concentração de glicose, sacarose suficiente para ela viver. Então ela vai até o floema, olha lá, ela vai até o floema daquele galho com a sua raiz perfuradora e faz o quê? Obtém glicose, sacarose. Opa! Aí sim, nesta glicose, nessa sacarose, nós encontraremos a presença do quê, moçada? Do carbono, que nós denominamos como sendo o carbono radioativo. Paulada, então desta forma, nós respondemos a sua última questãozinha. Qual das 3 plantas? O cipó-chumbo. Por quê? Porque ele tem baixa taxa fotossintética, por esse motivo, ele utiliza-se da glicose, da sacarose, da planta que ele está parasitando. Portanto, tem raiz sugadora, obtendo floema. Eita, que beleza, moçada! Pronto, bicho! Esta era a provinha linda, que nós denominamos como sendo prova da FAMERP. E agora sim, Paulada voltou. Eu voltei, moçada. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Olha aqui, ó. Se liga, tá na área. Fechou? Eu espero que todos vocês tenham aproveitado, consequentemente, a correção. Que vocês tenham tido um sucesso satisfatório. E que, ó, muito obrigado, moçada. É sempre um imenso prazer estar aqui com vocês. Um beijo no coração. Até a próxima. Valeu. Se liga na bio, FAMERP Discursiva 2021. Valeu, galera! Um beijo. Valeu. Fala tchau pra mim. Até a próxima.